questão da participação social no planejamento e no orçamento brasileiro não é uma construção recente. Desde a década de 70, contexto da ditadura militar, a gente teve um processo de questionamento sobre o fechamento orçamentário, sobre o fechamento das decisões públicas sobre o planejamento, principalmente por conta dos movimentos da sociedade civil, a sociedade organizada cobrando a maior abertura desses espaços, mas não necessariamente conseguindo a devida abertura, justamente por conta do nosso contexto político desfavorável. No contexto da redemocratização, quando o Brasil começa a discutir a sua abertura política, e considerando que na década de 80 a gente culmina com o movimento constituinte, com o movimento da Constituição de 88, a gente consegue, isso pela primeira vez, uma institucionalização de alguns processos participativos. Então, aquela demanda por abertura, ela encontra eco, ela encontra respaldo também no campo normativo, também no campo estatal, também no campo administrativo, na forma de algumas disposições, inclusive constitucionais, que referendam esse movimento. Nesse contexto, final da década de 70 e principalmente na década de 80, especificamente no âmbito do orçamento, começam a surgir algumas experiências de trazer os instrumentos, a lógica, toda uma epistemologia dos movimentos sociais também para dentro da gestão pública. Então, institutos como as assembleias, como os grupos de discussão, institutos como a discussão local de alguns assuntos, ou seja, uma dinâmica, toda uma prática que é muito típica dos movimentos sociais da década de 70 e da década de 80, começam a ser incorporados também ao cotidiano da administração pública, principalmente no âmbito local, onde a gente consegue ver gestores públicos mais alinhados com essa prática de esquerda alcançando as posições de poder. Isso resulta nas primeiras experiências que a gente tem de orçamento participativo no âmbito local. Na década de 90, o que a gente vê é um certo retorno ao institucionalismo. As discussões voltam a ser discussões predominantemente técnicas, os argumentos, o discurso, a retórica, volta a ser um discurso predominantemente técnico e o grau de institucionalização das práticas participativas também recua. Mas isso no âmbito federal, porque no âmbito local, municipal e estadual principalmente, o que a gente observa é que aquelas práticas participativas, principalmente de orçamento participativo, que começaram na década de 80, elas permanecem. Elas não recuam, e pelo contrário, elas até se acentuam, como vocês podem ver aí nesse gráfico, em termos de números de municípios que tinham algum tipo de experiência de orçamento participativo. Isso gera, tanto dentro do Brasil quanto fora, um intenso reconhecimento das práticas participativas iniciadas no Brasil. O cenário nacional brasileiro incorpora o orçamento participativo como um discurso. Isso começa a ser visto como uma prática viável e não mais como uma iniciativa, não mais como uma experiência, não mais como algo experimental, mas como algo consolidado e que dá bons resultados. E o que a gente começa a ver é que essa prática se espalha tanto no âmbito nacional, dos municípios para os estados, como também no âmbito internacional. E na década de 2000, o que é que a gente observa? Uma outra proposta política, uma outra ênfase, um outro modelo de desenvolvimento do Estado e que apresenta como resultado mais visível, como resultado mais destacado e também surpreendente, a questão da redução da desigualdade social. A ênfase nas políticas sociais, ou melhor dizendo, do crescimento com distribuição de renda, do crescimento com a equidade, faz com que o Brasil consiga superar, em parte, esse débito histórico de desigualdade que ainda atormentava a sociedade brasileira. Isso resulta numa maior inclusão social e, do ponto de vista da participação social, também trazer novos atores, novos agentes para esse debate público, para essa arena pública. Pessoas que estavam excluídas de qualquer tipo de discussão, agora, de uma maneira mais ou menos completa, começam a fazer parte também desses mesmos debates, dessa mesma arena pública. Bom, o próximo desenho, vocês podem ver também que nesses dados, que não são atualizados, mostra que a distribuição dos municípios com orçamento participativo alcança uma boa distribuição territorial em termos de Brasil. Então, de experiências que estavam centradas em cidades específicas, em contextos políticos específicos, elas começam a ser replicadas
aplicadas também para outras realidades, mostrando que orçamento participativo ou práticas participativas de maneira geral são alternativas viáveis para a construção de uma gestão com qualidade. Próximo. E começam a surgir, então, os orçamentos nos espaços supralocais. Dos municípios, essa experiência migra para os estados. Próximo, por favor. E começa a surgir, então, uma pressão no melhor dos sentidos, de que essas práticas participativas de planejamento e orçamento também alcancem no nível federal. Nós ainda não temos no nível federal um orçamento participativo como foi desenvolvido nos municípios e alguns estados brasileiros. Mas isso daí já começa a gerar alguns reflexos do ponto de vista da criação de algumas instâncias com essa característica. É o caso, por exemplo, do PPA 2012 e 2015, que já foi mencionado aqui pela secretária Esther, e que contou com a participação do Ministério do Planejamento e também da Secretaria-Geral da Presidência da República na elaboração do Fórum Interconselhos de 2011 e com uma participação de vários segmentos da sociedade civil, destacadamente os conselhos nacionais, as entidades que já têm um acúmulo em discussão orçamentária, discussão de planejamento, e que puderam participar dos debates ainda no momento de elaboração do PPA. O Fórum Interconselhos ele trouxe alguns resultados interessantes. O primeiro apesar de ter sido organizado num tempo muito curto, que foi apenas o começo de 2011, ele foi convocado em maio, então tivemos poucos meses para poder fazer essa chamada do fórum. As entidades tiveram pouco tempo para se organizar especificamente para essa metodologia, os conselhos também tiveram pouco tempo, nós tivemos uma alta taxa de adesão. Então o comparecimento foi considerado satisfatório para um processo que foi tão rápido. Além disso, e já incorporando algumas das críticas dos processos de discussão do PPA que aconteceram em 2007 e 2003, um processo que foi planejado já pensando nos seus resultados e já pensando no tipo de resposta que seria dada. Então, além do Fórum de Maio, foi convocado logo na sequência o segundo Fórum Interconselhos em outubro, em que foi possível trazer de volta para as mesmas pessoas que participaram do primeiro Fórum Interconselhos o resultado daquelas deliberações. E esse resultado, também segundo dados do Ministério do Planejamento, foi um resultado mais satisfatório do que a gente imaginava. Um resultado de mais de 70% de incorporação total das propostas apresentadas pelos participantes. Isso não quer dizer que não quer dizer necessariamente que houve uma permeabilidade ou que as propostas foram acatadas, melhor dizendo. Mas isso daí serve como um indicador, ainda que parcial, de que havia uma certa sinergia, uma certa convergência de ideias entre alguns dos pontos que foram apresentados ali no fórum. E em relação ao orçamento especificamente, a gente também não está começando do zero, então o orçamento federal, ele não é um orçamento fechado, ele não é uma caixa preta, pelo contrário, a gente já tem hoje várias estratégias e vários canais que permitem a interferência da sociedade sobre a discussão do orçamento público federal. A questão é que a gente ainda não tem uma estratégia desenhada para a interferência no orçamento público de maneira sistemática e abrangente, ou seja, do orçamento como um todo. Próximo, por favor. Os conselhos, por exemplo, eles têm, alguns dos conselhos têm competência orçamentária, inclusive competência de aprovação de orçamento na sua respectiva área. Próximo, por favor. As conferências nacionais também podem discutir questões orçamentárias, mas não têm o mesmo poder vinculante que os conselhos. Próximo. Bom, e nesse cenário, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que hoje é o órgão federal com atribuição legal e regimental de fomentar esse debate, esse intercâmbio entre governo e sociedade civil, de aperfeiçoar e também de fortalecer esses canais de participação, ela tenta desenvolver um conjunto de debates visando uma política nacional de participação social. O que é que significa isso em termos de política nacional de participação social? Reconhecer que nós já temos vários espaços participativos, conselhos, conferências, audiências públicas, consultas públicas e vários outros, mas que a gente precisa pensar em termos de articulação desses espaços para que haja incremento de eficiência e para que a gente consiga também fortalecer e fomentar a participação da sociedade nesses espaços e apoiar a participação da sociedade nesses espaços. Para isso, é
é preciso discutir a articulação desses espaços em nível nacional e como um pode fortalecer o outro, e como a discussão de um espaço pode interferir nos outros. Que esses diálogos entre o governo e a sociedade são fundamentais para que a gente consiga situar inclusive do ponto de vista conceitual, do que é que nós estamos falando. Quando a gente discute transparência, quando a gente discute eficiência, do que nós estamos falando? Transparência para quem? Eficiência para quem? E quem deve dizer o que é eficiência e o que é transparência? Do ponto de vista da Secretaria-Geral da Presidência da República, a gente entende que só é possível chegar a essas respostas do ponto de vista de uma construção coletiva. A gente só consegue entender esses pontos, só consegue entender esses conceitos dialogando, e dialogando com aqueles que vão tratar desse assunto. E para isso, eu saúdo a SECOR, na pessoa aqui do presidente, saúdo os parceiros da sociedade civil que colaboraram na organização desse evento, mostrando que esse é um exemplo de como a democracia é feita na realidade, como é feita na prática. Quando a gente consegue, num espaço desse, reunir a militância não governamental com a militância intragovernamental, a gente consegue mostrar que a sociedade brasileira vai muito além das divisões institucionais que a gente tem no nosso Estado, e mostra que a sociedade como um todo tem preocupações, tem temas de debate, tem temas de interesse, e que exatamente por conta disso consegue fazer valer esse interesse público. Gente, muito obrigado e aguardo o momento do debate com vocês.